Boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, irmãs, ouvinte. Nessa tarde eu quero trazer uma mensagem de grande conscientização. A mensagem é: Jesus Cristo não mora em casa alugada. Esse é o tema da mensagem. Jesus não mora em casa alugada. Nós estamos numa semana de oração, buscando o Espírito Santo cumprir em nós a vontade dele. E com esta mensagem, eu quero revelar pela Bíblia Sagrada que a maior revelação de Deus é a Bíblia. Se a pessoa não crê na Bíblia, ele não crê em revelação divina. E o Espírito Santo, ele é o selo da casa que Jesus Cristo mora. Eu vou fazer uma comparação para você entender a mensagem. Eu quero fazer uma comparação terrena para você entender o lado espiritual. Primeiro ponto: por que as pessoas alugam uma casa para morar? Ou seja, por que muitas pessoas moram em casa alugada? Primeiro ponto, porque eles não têm condições de comprar uma casa própria. Então, aí está a razão por que ele aluga uma casa para morar. Correto? Segundo ponto: quando alguém compra uma casa, não basta comprar a casa. O que ele tem que fazer? Ele tem que comprar a casa, ir no cartório, pegar a escritura e registrar a casa em seu nome, para ele ser o dono da casa. Então não basta comprar a casa, ele tem que comprar a casa, pegar a escritura e registrar as escrituras em seu nome para dizer: essa casa é minha. Você entende? E agora eu quero entrar no assunto espiritual. Você entendeu o lado material. Primeiro, alguém só aluga uma casa para morar quando ele não tem condições de comprar uma casa. Segundo, quando ele compra uma casa, além de comprar, ele vai ao cartório, pegar a escritura e registrar a escritura em seu nome para ser o dono da casa, para que ele more na sua própria casa. Vamos para a palavra de Deus. Por que Jesus não mora em casa de aluguel? Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Está assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Tu observa que Cristo Jesus,
como filho de Deus, sobre a sua própria casa. Quer dizer, a casa é própria de Jesus. E quem é essa casa? A qual casa somos nós. Se tão somente conservamos firme a confiança até a glória. Então a casa somos nós, a igreja. Então, primeiro, para entender aqui, para ser casa de Jesus, tem que fazer parte da igreja. E o texto é claro em dizer que Cristo sobre a sua própria casa, a casa é dele, a casa é de Jesus, não é uma casa alugada, é a casa própria. Por quê? Porque esta casa, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus, o Senhor comprou. Vamos ver aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo 20. Diz assim: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja aqui que nós fomos comprados. Certo? Nós fomos comprados. Quem nos comprou? Quem pagou esse preço? Quem pagou esse preço foi o Senhor Jesus. Ele pagou o bom preço. E aqui em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9, diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Então o preço desta casa que somos nós foi o derramamento do sangue de Jesus. Então o primeiro ponto é esse, que nós não somos uma casa alugada por Jesus. Casa alugada, a pessoa mora por um tempo, mas uma casa própria, ele mora enquanto viver. A mesma coisa é Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo. Então ele mora eternamente em nós, porque ele comprou esta casa e a casa é própria. Então você que aceitou Cristo, você que aceitou o pagamento da sua vida pelo sangue de Cristo, você é casa própria do Senhor para ele morar. Como eu disse, não basta comprar. Além de comprar, o Senhor selou, ou seja, registrou esta casa no seu nome. E o selo desta casa que somos nós é o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia do arrebatamento. A palavra redenção é arrebatamento. Então veja, não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é o selo da nossa salvação. Jesus nos comprou e nos selou com o Espírito Santo. Agora veja que esse selo selado aqui não é o batismo com o Espírito Santo, com os dons de falar em novas línguas. Não. Aqui é o selo, é a morada permanente, a presença permanente do Espírito Santo em nós, como
o registro de que somos casa própria, de que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E isso podemos também ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 9. Como eu disse, na comparação, se alguém comprar uma casa e não pegar a escritura e não registrar a escritura em cartório, ele não é dono da casa. Então não basta comprar a casa, ele tem que selar com registro a escritura, comprovando que a casa é dele que ele comprou. Então foi isso que Jesus fez com a igreja, e Jesus fez com todos nós que aceitamos a Cristo, e ele continuará fazendo com todo aquele que aceitar a ele como Salvador. Romanos 8:9, vamos ler que o Espírito Santo é o selo, é o carimbo de prova que nós somos a casa própria do Senhor Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você entendeu? Assim como se alguém comprar uma casa e não pegar a escritura, não registrar no seu nome, a casa não é dele. A casa só é da pessoa depois que ele vai lá no cartório, registra a escritura. Porque se ele comprar uma casa, falando literalmente aqui, se a pessoa comprar uma casa e não pegar a escritura, não registrar em seu nome, alguém pode tomar. Alguém pode tomar. Mas se ele tiver a escritura registrada em seu nome, ninguém toma. Trazendo para o lado espiritual, Jesus contou isto dizendo que o diabo foi expulso, o espírito maligno foi expulso da nossa vida e Jesus passou a morar porque ele comprou. Jesus disse que o espírito maligno, ele anda em lugar árido, procurando lugar para habitar. E ele diz assim: eu vou voltar para a minha casa. Mas quando ele chega na casa, se a casa estiver vazia, o diabo, ele encontrando alguém sem a presença de Jesus, que se desviou, ele vai e convida mais 7 espíritos pior do que ele e mora. Veja o que o diabo diz: vou voltar para a minha casa. Porque nós, antes de aceitar Jesus, nós era casa de demônio. Mas depois que nós somos comprados, somos casa de Cristo. Então ninguém pode tomar a casa de uma pessoa que tem a escritura registrada. Assim também, o diabo não pode tomar alguém das mãos de Cristo, porque Cristo comprou e selou com o Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo é casa própria de Deus, porque se alguém não tem o Espírito Santo, este não é de Cristo. Então quero aproveitar aqui a dizer a todos que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador: o Espírito Santo de Deus, ele é o selo. A morada do Espírito Santo na tua vida é a comprovação que tu és de Cristo. Se alguém não tem o Espírito Santo na sua vida, não é pensar que tem, não. Pensar que tem o Espírito Santo, todo mundo pensa. É ter a presença dele na vida. Esse é de Cristo. Então esta mensagem é muito importante. Estamos falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo, a garantia de que somos de Cristo. Então esta é a mensagem de conscientização. E eu quero convidar a você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não entregou a vida a Cristo, o Senhor Jesus quer pagar o preço da sua vida, que é a sua alma, seu espírito, seu corpo, para que você também seja uma casa de Jesus. E Jesus não quer morar na sua vida de aluguel, ele quer que você seja uma casa própria dele.
E se você aceitar Jesus Cristo, hoje você será casa própria de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai selar você com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vai passar a morar em ti, e você será de Cristo a partir do momento que você entregar sua vida a Ele. E o diabo não terá mais poder na sua vida, porque agora você é selado pelo Espírito. Por isso que Jesus vai dizer no capítulo de número 10 de João, versículo 28, e dou-lhe a vida eterna, e ninguém tomará das minhas mãos, porque a casa é dele. Ninguém toma a casa de uma pessoa se ele tem a escritura registrada no nome dele, porque tem a comprovante que a casa é dele. Jesus tem prova de que nós, a igreja, somos casa dele, porque estamos selados com o Espírito. Amém? Deus abençoe. Você entendeu essa mensagem? Deixa o seu joinha, curtindo aí, deixando o seu like, compartilha esta mensagem, e eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Eu quero deixar ainda, você viu aqui em Hebreus, pode ler aí, Hebreus 3:6, que Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se permanecermos até o fim. Ou seja, quando alguém desvia-se, quando alguém abandona a igreja, abandona os caminhos do Senhor, abandona Cristo, ele deixa de ser casa de Deus. E aí cumpre aquilo lá que eu também citei. Aí vem Satanás dizer: a casa está desocupada, a casa está vazia, vou voltar a morar nela. Então cuidado, meu irmão. Não se desvie, permaneça firme até o fim, até Jesus nos chamar para a eternidade. Amém? Feche os teus olhos. Grande e poderoso Deus, poderoso Pai, nessa tarde maravilhosa, Senhor, muito obrigado por esta mensagem. Senhor, obrigado por ter pagado o preço das nossas vidas e feito de nós a sua própria casa. E além disso, nos ter selado com teu Espírito como prova de que pertencemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por fazer de nós a sua casa. Senhor, agora continue conservando as nossas vidas. Nos ajude a permanecer até o fim. E eu te peço, meu querido Jesus, há milhões de vidas que ainda não se entregaram a vida deles ao Senhor, que eles decidam entregar a vida a Ti, para também ser casa própria do Senhor e receber o selo do Espírito Santo. Pois, Senhor Jesus, todas as pessoas que entregam a vida ao Senhor, o Espírito Santo passa a morar nestas vidas, comprovando que esta pessoa agora pertence a Ti, Jesus. Porque todas as pessoas pode ser religioso, mas se não tiver a presença do Espírito Santo na vida, esse tal não é do Senhor. Jesus salva, liberta, transforma e faz de cada pessoa a tua casa própria, Jesus, para que um dia possamos viver na eternidade com o Senhor. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos firme até domingo orando. Vem, Santo Espírito de Deus, operar em nós o teu querer. E o querer do Espírito Santo é fazer de todas as pessoas morada própria de Jesus Cristo. Deus te abençoe.